os panafricanistas chegaram com essa ideia de que não, a filosofia foi inventada na África, né, em Kemet, lá que é o Egito, e colocam lá como se fosse o grande expoente dessa filosofia de origem africana, um pensador lá chamado Ptahhotep, que escreveu umas máximas morais lá e tal, que é uma obra conhecida, assim, né? Então, inclusive, Will Durant, acho que na sua História da Civilização Ocidental, ele cita o Ptahhotep e tal. Então, tem uma discussão aí, né? Eu até já falei disso em aula minha e tal, sobre esse papo de que, não, porque que é uma ideia que vem do Cheikh Anta Diop, tem aquele autor do Stolen Legacy, né, que é um livro... legado roubado, que os caras falam, não, porque os gregos foram lá na África e roubaram a filosofia, e hoje o que se chama filosofia, que a gente acha que é dos gregos, vem do Egito. Então tem uma discussão nesse sentido. Que na verdade, assim, parece que existia um intercâmbio muito grande. Muito grande. É importante falar, quando a gente fala de racismo e tal, cara, parece que as sociedades do passado não pensavam dessa maneira. Então, você tem referências de vikings negros, de pessoas que eram consideradas vikings. É uma minoria, muito, muito, muito pequena, mas era considerada vikings mesmo, tendo a pele mais escura. Eu gostei pra caramba desse episódio aí do seu podcast. Vocês discutiram essa parada aí dos vikings negros. E aí você tem também, tipo, eu acho que o Egito, a Grécia e Roma tinha um intercâmbio muito, muito grande. Parece que o primeiro deus de mitologia grega é Gaia, né? Que é a Terra, que tem uma discussão sobre Gaia ser uma representação de Geb, que é o primeiro deus da mitologia de Kemet, de Egito também. Então, eu acho que é impossível a gente saber o que acontecia totalmente ali, mas é notório que eles se correlacionavam pra caramba, eles trocavam muitas ideias entre eles. Então, talvez seja muito mais um problema da sociedade moderna ter dado um olhar específico e supervalorizado só para a Grécia, quando talvez os próprios gregos estavam valorizando pra caramba o Egito e o Egito valorizando os gregos, tá ligado? Eu não sei. Tem uma questão que é interessante, porque, por exemplo, quando você pega o pitagorismo, né, que é a religião de mistério ligada ao filósofo pré-socrático chamado Pitágoras, você percebe que tem muito do pitagorismo que vem do Egito. Então, você pega, por exemplo, a ideia de transmigração das almas, que é a metempsicose, que hoje é parecido com o que a gente chama de reencarnação. Então, os egípcios já acreditavam nisso e o pitagorismo acredita nisso. O Platão acreditava nisso. Então, o Platão, que na sua juventude foi muito influenciado pelo pitagorismo, ele vai importar isso para a filosofia dele, né? A matemática, então tem muita coisa da matemática que os gregos foram lá e lá no Egito os caras já estavam avançados em algumas coisas de matemática, então os gregos levaram. Então, assim, esse intercâmbio existiu. Eu acho que não é uma questão de disputa, eu acho que as pessoas ficam tentando disputar essas coisas. Eu acho que a filosofia, quando surge na Grécia, ela surge, ainda que com influência de outras culturas, ela surge de uma maneira específica, com preocupações específicas e com um discurso específico que é diferente daquilo que acontecia na África. Então, tá bom, beleza. Então, tinha uma coisa que começava lá, uma coisa que depois começou aqui, essas coisas se conversavam e vida que segue. Sim. Acho que a gente nem precisava ficar tentar fazer cabo de guerra, né? De ver quem que inventou o troço. Eu acho que ele se influenciava, como eu já falei várias vezes, assim, que o negócio que explodiu minha cabeça foi encontrar lá na Metafísica do Aristóteles, ele escrever, tá escrito textualmente, que não há diferença essencial entre o homem preto e o homem branco. Mas eles não tinham, assim, o racismo foi criado durante a colonização. Exatamente. Tá, então, mas você percebe que um cara que está lá no século III, IV a.C., ele já conhecia pessoas negras, sim, certo? Sim. Pessoas pretas. E ele fala isso. Ele fala, não existe diferença essencial entre o homem preto e o homem branco. A diferença é só de acidente. Sim. É só a cor. Não tem mais nada. Porque ele fala, são essencialmente iguais. Então. Tanto que, assim, você tá ligado? Eu não tenho certeza se é essa personagem, mas eu acho que sim. A personagem de Andrômeda, a história de Andrômeda, que teria sido uma princesa que foi acorrentada e tal, e estilhaçada e tinha pra sacrificar. Se afogar, tal. Andrômeda seria uma princesa da Etiópia.
Olha só. Então, se eu não me engano, foi depois de 1700 que um pintor italiano começou a reproduzir a história de Andrômeda, embranqueceu ela, e depois de 1700 até agora todo mundo sempre fala que Andrômeda é branca e tal, mas os próprios gregos teriam contado a história de Andrômeda como uma pessoa negra, etíope, de pele retinta. Os próprios gregos. Então, assim, não é... Por isso que quando a gente fala, até naquela discussão sobre livros clássicos, racistas e tal, eu considero os últimos 400 anos como sendo essa produção enviesada por essas ideias. Porque foram nesse período que a galera se preocupou em desvalorizar e objetificar, como o Luther King diz, o negro. Antes disso, é difícil, você não via tantas coisas assim. A galera se odiava por, eu sou do povo diferente. Pela região, pelo povo, né? Então tinha muito isso. Quando nos últimos 300 anos é que ser negro passou a se tornar uma preocupação, principalmente nas colônias, né? Porque na própria, lá na Europa, e quando você começa a ver a história de Paris, por exemplo, tinha muitos negros livres em Paris, porque eram poucos negros, então eles não se preocupavam com os negros. Não teve a escravidão ali em Paris, então eles não tinham tanta preocupação. Então foi nos Estados Unidos, no Brasil, que tinha uma população muito grande, que a galera tinha que se preocupar em dizer o que fazer com essas pessoas, e aí começava a surgir um monte de teoria zoada, cara. E hoje tem muito negro na França, né? Sim. E meu pai trouxe um pouco disso, de não saber por que se preocupar com o racismo no Brasil, né? Porque veio da Nigéria, Lagos, então é diferente, né? Porque Sim. todo mundo, todos os parentes, todo mundo é preto. Chegou aqui e não entendeu nada. Falou, o diferente é o branco, né? É muito louco isso, cara. Mas até os próprios africanos, eles... muitos deles não têm percepção de... O racismo não faz sentido para eles. Simplesmente não faz sentido. Até porque eles têm outras preocupações de treta entre eles mesmos que às vezes não tem nada a ver racial. Por exemplo, na Nigéria foi criado 2 sistemas de castas. Então, depois da colonização, tem os negros que são considerados descendentes dos escravizados, e aí eles só podem casar entre eles, e tem os negros que são considerados nigerianos, se não me engano. Só os negros que são livres. E aí tem uma treta de casta que eles criaram no país, que uma vez eu vi uma reportagem que eles não podem casar entre eles. Então, assim, esse lance de determinismo, isso é antigo. Aí sim, isso é de Platão, quando os homens de ouro, os homens de prata, os homens... mas era uma concepção mitológica das coisas também, né? É que a gente... depois vai digamos assim, desaprender a compreender essas coisas, né? Porque quando você está lendo uma narrativa mítica, você tem que entrar no terreno do mito. Então, se o cara está falando, né, em termos mitológicos, então, não, bom, termos mitológicos não são a mesma coisa que falar da realidade concreta que a gente vive. E hoje a gente tem muita dificuldade de entender isso. Hoje um cara me perguntou no meu Instagram lá, eu abri uma caixinha de pergunta que tá rolando lá, e um cara me perguntou, qual que veio primeiro, a mitologia africana ou a mitologia grega? Eu falei, cara, essa pergunta não tem nem sentido. Porque as mitologias são atemporais. Não dá para saber quem veio primeiro. É como perguntar quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? E se veio primeiro, o que sentido teria? É porque as pessoas parecem que acreditam naquela teoria da evolução linear, sabe? Uma coisa só pode ter existido se a outra... Depois da outra. Sendo que, ocasionalmente, todo mundo coexistiu em algum momento, né? Histórias, né? O Campbell, que vem criar o herói de mil faces e estudar todas as mitologias, ele chega naquela concepção do monomito, né? Que, por conta das questões biológicas, dos limites biológicos do corpo humano, ocasionalmente as pessoas começaram a contar as mesmas histórias em lugares diferentes, cara. Tanto que o dilúvio é uma função mitológica que existe em todas as religiões. Todas as religiões têm histórias de dilúvio. Seja de Oxum derrubando o oceano, seja de... Gilgamesh, né? Gilgamesh, o dilúvio bíblico. Então, quer dizer, são narrativas que se... Isso é muito louco. Esse negócio é um tema... Estamos vendo a era do monomito agora também. Só tem um mito. Só que é outro, né? Okay. Já vendo a época do burromito, mas isso aí é outro nível de discussão. Mas, cara, eu acho muito foda isso, porque não quer dizer que não aconteceu o dilúvio, tá ligado? Quer dizer que talvez exista um limite humano para criar usar os mesmos elementos para contar histórias diferentes.